No programa de hoje nós vamos conversar mais uma vez com a professora Rosane Almeida, ela que é professora e já foi diretora de escolas municipais no município de Santa Rosa. E a nossa conversa de hoje com a professora Rosane Almeida é sobre violência nas escolas, um tema que está muito recente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também a falta de material esportivo nas escolas municipais e ainda uma possível retirada do turno de planejamento, como foi ventilado recentemente pelo Executivo Municipal. Esses temas estão em pautas a partir de agora aqui no programa Silvio Brasil Repórter com a nossa convidada, a professora Rosane Almeida. Professora, mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem, Silvio. É uma alegria poder conversar com você novamente e podermos trazer para a comunidade uma discussão a respeito destas questões que nos tocam profundamente, principalmente quando se trata da violência nas escolas. Toda vez que um aluno ou um trabalhador da educação sofre algum tipo de violência, todos nós nos consternamos muito com o fato. A escola, ela não foi criada para ser um ambiente violento, muito pelo contrário. A escola é um espaço de desenvolvimento, de formação, de aprendizagem. E nós estamos vivendo um momento diferente. Nos últimos anos, eu diria nas 2 últimas décadas, onde este problema se agravou no Brasil. São novos tempos, são novos alunos, é uma nova geração, com muitas dificuldades, anseios, necessidades, enfim. E eu penso que nós precisamos olhar para este processo como um todo e buscarmos a construção de algumas alternativas no conjunto. Professora Rosane Almeida, a senhora chegou a publicar um vídeo na sua rede social sobre esse tema, não foi? Sim, um vídeo rápido, né? Mas, sendo porta-voz, eu sempre digo de muitos dos meus colegas, porque quando acontece um caso como esse de Estação, né, é um município pequeno aqui do norte do estado do Rio Grande do Sul, onde certamente aquele município, aquela comunidade, aquela escola, enfim, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Os pais costumeiramente enviam seus filhos para a escola pensando de que este filho está num espaço seguro. Não apenas um espaço onde ele vai se desenvolver intelectualmente, mas onde ele vai conviver com outras pessoas, enfim, mas um espaço em que os pais ficam tranquilos ao entregar os seus filhos. E não é isso que a gente tem visto. Nos últimos anos, o crescente desta violência tem feito com que pais, ao deixarem seus filhos na escola, não se sintam mais tranquilos. Professores ou qualquer outro trabalhador da educação, ao se dirigir para o seu espaço de trabalho, nem sempre ele está tranquilo ao se dirigir para esse espaço de trabalho. Então, este vídeo foi no sentido de dizer que quando acontece uma tragédia como essa, todos os olhares se voltam para a educação. A imprensa divulga, olha, tenta descobrir o que aconteceu, o poder público se volta, as forças de segurança se voltam para a escola. Mas eu acredito que esse voltar-se para a escola, ele precisa ser constante, e não apenas no momento de crise ou no momento terrível como esse que essa escola viveu. Professora Rosane Almeida, ainda relativo a essa questão da violência nas escolas, nós estamos falando aqui de escolas municipal de Santa Rosa, né? Das escolas municipais de Santa Rosa, tá? Então, mas eu quero também me estender um pouquinho, professora, porque a pergunta que eu tenho para a senhora é a seguinte: a senhora acha que o fato da imprensa, às vezes, publicar uma ação como essa, de alguma tentativa de violência dentro de uma escola, pode acabar resultando numa reação de pânico na comunidade? Ou a senhora acha que esse trabalho é necessário fazer para que outras pessoas e famílias estejam ali advertidas do que está acontecendo? Qual é a sua opinião? A divulgação por parte da imprensa
torna isso perigoso ou um serviço útil para a comunidade, explanando esse tipo de situação? Nós temos as duas situações, né, Silvio? Eu sou uma educadora, mas procuro ler muito a respeito daquilo sobre o qual a gente conversa. Então, eu vejo que tem os dois lados. Eu entendo que o papel da imprensa ele é importante em todo e qualquer momento. Nós precisamos sempre informar a comunidade daquilo que está acontecendo. Mas vamos para um outro viés agora, né? Que é a questão da internet, da falta de regulamentação das redes sociais que nós temos hoje. O caso de Estação é um caso diferente da maioria dos casos de violência que nós tivemos em outros lugares do Brasil. Ali não é um ex-aluno da escola, tá? Porque na maioria dos casos de assassinatos e invasões de escola, nós temos ex-alunos de escolas que retornam para cometer estes crimes. Crimes estes que, na maioria das vezes, são, inclusive, divulgados pelas redes sociais entre pares, principalmente Instagram. Hoje já não são redes ocultas, onde estes eventos são divulgados ou são acertados, digamos assim, até mesmo através do Instagram, com o uso de códigos e figuras que muitos de nós não sabem o significado, não entende ou não buscou saber o significado destes símbolos que essas crianças, adolescentes e jovens utilizam, mas também nós temos que ter, e eu vejo que na maioria das situações isso tem acontecido, no sentido de ter-se um cuidado de como você vai divulgar essas questões. Porque nós estamos lidando com crianças e adolescentes. Eles não têm a maturidade e o entendimento, muitas vezes, de seus atos e de suas atitudes, que, de repente, ver seu nome divulgado, ou sua imagem divulgada, ou seu ato divulgado, porque se for uma criança, um adolescente, a justiça proíbe essa divulgação, mas o seu ato divulgado, isto ou encoraja seus pares. Então, todo cuidado é pouco quando se trata de violência e quando se trata de crianças, jovens e adolescentes. Professora, eu vou citar só um exemplo, tá, que ocorreu na sexta-feira, 4 de julho, em uma escola estadual, não é municipal, e uma escola estadual de um município aqui adjacente a Santa Rosa, tá? No dia 4 de julho, uma coordenadora e uma professora, elas impediram que uma tragédia ocorresse nessa escola estadual, onde elas abordaram 2 alunos, né, e com eles elas encontraram faca, facão, lima, porque eles queriam acertar as contas com outro aluno. Isso foi divulgado apenas nos grupos dos professores e acabou vazando. Nós recebemos essas fotos e vamos fazer essa matéria contando os fatos, não mostrando quem foram os autores. Só que esses alunos, eles têm em torno, professora, de 16 e 17 anos. Eles não são mais crianças, são já quase adultos, né? Quase adultos. Ah, mas são menores. Beleza, são menores, certo? São menores. A pergunta que eu faço à senhora é, a escola em si, como também a 17ª Coordenadoria Regional de Educação, porque é de município aqui perto, né, vai ainda discutir essa situação. A nossa imprensa ficou sabendo, recebemos as fotos e nós vamos fazer a matéria sobre os fatos, sobre o que ocorreu nessa escola de um município vizinho aqui a Santa Rosa. Tá? Na segunda-feira, hoje, né, segunda-feira, nós já estamos trabalhando nesse assunto. Para um quase adulto, eu quero usar essa expressão, tá? Adolescente, pré-adolescente, para um quase adulto, 16, 17 anos, pode votar, tem a responsabilidade de escolher seus líderes políticos, ou seja, para ir para a urna, ele tem competência e ele tem condições de opinar para escolhas de seus representantes, para assumir os seus atos não. Né? Ocultar um fato desse não prejudica e não faz com que os alunos dessa escola, professores, corram riscos de vida, tendo em vista que esses alunos, eles têm já uma índole violenta?
Sem dúvida, Silvio. Não vou entrar na seara jurídica, porque não me compete, mas ocultar jamais. Eu vejo que os problemas eles precisam ser enfrentados. A violência está permeando as nossas escolas, sejam elas públicas, privadas, com um aumento significativo desde os anos 2000. 2001, em especial, nós já tivemos até agora em torno de 50 mortes em escolas brasileiras. Isso é um número alarmante, são 2 décadas, nem fechamos 2 décadas com em torno de 50 mortes, isso os dados nos colocam. Então é algo premente, urgente de nós discutirmos e criarmos uma política de enfrentamento. Mas isso perpassa questões muito mais profundas, né, Silvio? Isso perpassa a questão da família, certo? As nossas famílias, algumas famílias delegam muito a educação de seus filhos à escola. Então, hoje, quando tem problema de drogadição, a escola precisa trabalhar sobre isso. Aumentaram os índices de acidente de trânsito, a escola precisa trabalhar sobre isso. Hoje se responsabiliza e se passa muita demanda de trabalho às escolas. Enquanto isso, nós temos toda uma questão de aprendizagem, de índices também para darmos conta. E hoje nós temos uma criança e um adolescente diferente na escola. Existem relatos, Silvio, de bullying feito por crianças de 5 anos de idade. A literatura nos traz isso. Então, tu imagina, uma criança de 5 anos de idade, ela está tendo sua formação, sua personalidade ainda em processo de desenvolvimento. Se essa criança na escola, ela já está fazendo bullying, fazendo com que uma coleguinha não queira mais frequentar a escola, é porque em que ambiente essa criança está? Como ela está chegando à escola? Com que valores ela está chegando à escola? Sim. Então, começa por aí, nós temos que olhar para as nossas famílias. E a maioria dos casos que nós temos de violência vem daquele menino em especial, porque muitos são meninos, não excluem as meninas, elas também estão entrando nesse processo, mas meninos que ficam fechados dentro do quarto, que não convivem com a família, que não dialogam com os adultos, que têm dificuldade em cumprir regras, que têm dificuldade em lidar com as frustrações. E aí eu pergunto, como a família está trabalhando isso tudo? Entende? É comum, Silvio, nós ouvirmos de algumas das nossas famílias, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Exato. Se a família não sabe mais o que fazer, como a escola, com toda essa seara com a qual ela precisa trabalhar, como a escola vai dar conta disso? E mais, e os nossos profissionais, os nossos educadores? E aí não vamos olhar só para os educadores, vamos olhar desde o zelador que está lá na porta de entrada da escola e que tem que muitas vezes coibir a entrada de estranhos para dentro da escola, os monitores, o pessoal que trabalha na limpeza, na cozinha, enfim, todas essas pessoas convivem com essas crianças e adolescentes diariamente. Qual é o preparo que nós temos para isso? Para o enfrentamento da violência? Em que momento nós estamos parando para olhar? E vou te dizer mais, este caso dessa escola que você acabou de citar, que vocês ficaram sabendo, não é a única. Não, Esse tipo de situação vem acontecendo muito nas escolas de Santa Rosa e da região. Exatamente, professor, e como a senhora falou, nós ficamos sabendo, nós recebemos, a nossa imprensa aqui recebeu essas fotos que estavam em grupos que foram vazados, né? Ou seja, de pessoas preocupadas com o que estava acontecendo e levam até a imprensa, mas, por outro lado, existe aquele silêncio, não só por parte de profissionais que trabalham na escola, mas também por parte da própria coordenadoria. Não vamos entrar nesse mérito, porque essa questão que aconteceu na sexta-feira, 4 de julho, é numa escola estadual de município aqui da região adjacente a Santa Rosa. Então, como é estadual, não vamos entrar nesse mérito, mas
mesmo sendo estadual, e eu quero trazer agora o municipal, não está faltando segurança nas escolas, professora? Óbvio que está. Está faltando segurança, sim. E eu defendo, assim como muitos dos meus colegas, que nós tivéssemos um sistema de segurança para todas as escolas municipais. Você passa hoje em frente a escolas privadas do município de Santa Rosa, desde o ano passado, quando houve ali, início do ano, uma suspeita de uma onda de invasões a escolas aqui no Rio Grande do Sul, muitas escolas privadas têm lá o seu segurança na porta das escolas o tempo todo, durante o período que se tem trabalho naquela escola. Nas escolas municipais nós não temos. Então, defendo que todas as escolas municipais tenham segurança, porque isso nos dá um pouquinho de tranquilidade, mas isso não é a única solução, Silvio. Nós temos que olhar para dentro das nossas escolas, nós temos que olhar para estas crianças que lá estão e que dão todos os dias sinais de que estão em sofrimento psíquico, em sofrimento por bullying, por discriminação, por racismo, por questões sociais. É isso que aflige os nossos alunos, as nossas crianças. As questões familiares. Então, os profissionais que lá estão, como esses profissionais vão enfrentar as situações que se apresentam? Então, é um olhar, é uma política pública, assim como tu tem política para o IDEB, para a aprendizagem, para os índices, nós temos que ter uma política de enfrentamento à violência e que diz respeito a todas essas questões. Muito bem, professora Rosane Almeida falando aqui no programa Silvio Brasil Repórter. E agora vamos aos outros temas, professora. Falta de material esportivo nas escolas municipais. Há muita falta desse material ainda, professora? A falta, Silvio, eu vou te dizer uma coisa assim, está relacionado ao tema violência. Porque o que torna também o nosso aluno menos dependente do celular, das redes sociais, destes grupos onde ele se sente valorizado. Por que o meu aluno, a minha aluna, entra num grupo lá específico onde ele é aplaudido, onde ele é visto, onde ele é valorizado? Entende? Se eu tenho material esportivo na escola, se eu tenho oficinas de teatro, de música, de outras atividades, se eu mantenho o mais tempo possível este aluno na escola, com contraturno, com escola de tempo integral, eu estou contribuindo para o decréscimo dessa violência. Eu tenho certeza disso. E quem a gente ouve e lê a respeito dizem isso. Então, quando o município, desde 2022, não compra material esportivo para que seus professores possam usar nas aulas de educação física e treinamento esportivo nas escolas municipais, eu estou relegando isso. Eu estou dizendo que não é importante entregar material esportivo para a escola. Que se esse professor quiser material esportivo, ele vai ter que negociar com a sua direção de escola para que compre. Só que essa mesma administração retirou o pronto pagamento, que era um dinheiro na escola que as instituições recebiam como recurso livre do município e que as direções podiam administrar e comprar aquilo que era necessário para a escola. Então, eu vejo isso como um grande descaso. E eu tenho prints das conversas dos professores de educação física com a secretária de educação, que desde 2022 não tem material esportivo para as escolas. Então, isso é uma lástima muito grande, é uma falta de valorização a esse trabalho. E o engraçado, professora Rosane Almeida, que a senhora traz esse assunto hoje pra gente aqui, né? O engraçado é que depois, quando algum aluno se destaca em um clube, numa atividade esportiva, vai o secretário fazer fotos, né? Como se estivesse realmente incentivando o esporte, né? Aí sim, o município, o executivo faz fotos, faz uma matéria, se destacou, como se estivesse realmente incentivando o esporte.
Há uma certa, eu não quero usar uma palavra que possa ofender, mas há uma certa inverdade nisso, né? Porque, na verdade, como a senhora fala, se falta material esportivo, não está incentivando o esporte? Exatamente. E, Silvio, tem muita coisa maravilhosa acontecendo no município de Santa Rosa, com certeza, principalmente em termos de infraestrutura, crescimento, porém, eu sempre questiono que parece que a gente vive num município da Alice no País das Maravilhas. E não é a realidade. Claro que não. Se nós formos olhar exatamente o que está acontecendo lá nos pormenores, a gente vê que não é isso. Mas ouse dizer isso. Eu tenho ousado dizer isso e recebo muito incentivo dos meus colegas e eles têm me enviado muitas questões para que a gente levante e faça o contraponto. Poxa, eu vejo o município investindo em times de futebol. Apoio, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Os nossos jovens, homens e mulheres, precisam de atividades nas quais eles se envolvam para que tenham uma vida mais saudável, enfim. Mas aí eu questiono, por que um time de futebol recebe 30 mil reais mensais ou outras equipes recebem até bem mais do que isso e eu não invisto lá em material esportivo para minha escola? Eu sei que tem algumas pessoas que vão me rebater dizendo, mas tem oficina de karatê, ótimo, que bom, maravilha, não começou agora em Santa Rosa a oficina de karatê, não começou agora em Santa Rosa a questão de flauta, isso já existe há muito tempo. E que bom que continuam acontecendo. Mas bola de futsal, de vôlei, de basquete, uma rede de vôlei, uma rede de futebol, é material mínimo, é material essencial para que um professor possa desenvolver o seu trabalho. Exatamente. Olha, professora Rosane Almeida, falando aqui ao programa Silvio Brasil Repórter, trazendo esses assuntos de interesse da comunidade de Santa Rosa. Importantíssimos assuntos trazidos aqui pela professora Rosane Almeida. Incentivar o esporte é necessário. O incentivo do esporte começa propiciando ao aluno a oportunidade dele conseguir fazer alguma atividade, né? Até mesmo porque as quadras esportivas das escolas são quadras polivalentes, para você fazer vôlei, para você fazer handebol, para você fazer futebol de salão, né, para você fazer basquete. Então, né, cada aluno se interessa por uma atividade esportiva nessas áreas e gostaria de ter um material para que ele pudesse fazer essas atividades dentro da sua escola. Ressalto mais uma vez, as quadras esportivas das escolas municipais são quadras polivalentes, onde você pode jogar o basquete, tem que ter a rede e as traves laterais, onde você pode jogar o handebol, precisa ter a trave para jogar o handebol e a quadra muito bem pintada, onde tem o vôlei, que precisa, já falei, a rede, onde tem o futsal também, né? Então, tudo isso os alunos precisam ter o material em mãos para que consigam desempenhar uma dessas atividades. Professora Rosane Almeida, possível retirada do turno de planejamento, como foi ventilado pelo Executivo Municipal, turno de planejamento, que é aquele período que os professores usam para fazer todo o seu planejamento de aula, professora? Querem tirar esse turno por quê? Silvio, não tem como tirar em primeiro lugar. Foi ventilado isso na rádio, né? Aí que eu quero também chamar atenção para uma outra questão, Silvio. Todo mundo acha que entende de educação, né? Todo mundo tem a ideia de que pode opinar com relação à educação. A gente não faz isso com o médico lá no consultório. A gente vai lá, consulta, paga bem caro pela consulta, ouve e faz o que ele nos encaminha. Assim eu entendo que deva ser com a educação. A educação precisa ser respeitada. Quem entende de educação são os trabalhadores na educação. Então, hoje existe algo do tipo, as famílias enviam mensagens para a rádio, uma rádio local, essa rádio local chama o prefeito para conversar e diz, prefeito, eu tenho recebido muitas reclamações dos pais
Porque as escolas de educação infantil fecham um turno uma vez por mês para fazer a sua reunião pedagógica. E o prefeito responde: iremos ver sobre isso, vou conversar com a secretária de Educação e veremos isso. Só que existe, Silvio, uma legislação maior, que é a lei do piso, tá? Onde dentro dessa legislação está muito claro de que os professores têm direito a 1/3 da sua carga horária para planejamento. Então, se eu sou concursada 20 horas, 1/3 dessa carga horária eu vou dedicar ao meu planejamento. Porque nós não somos qualquer profissional, Silvio. Nós estamos lidando com a formação de seres humanos. Exato. E para lidar com a formação de seres humanos, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me qualificar, eu preciso preparar as minhas atividades. Então, a lei nos garante isso. Então, o prefeito não pode dizer para a comunidade que ele vai nos tirar uma reunião mensal. E quando ele diz que essa reunião já foi semanal, não é verdade. Nós nunca tivemos um turno para planejamento semanal. Nós tínhamos todas as sextas-feiras 1h30, ou seja, após o recreio, os alunos iam embora e nós ficávamos fazendo o nosso planejamento. Então, se o prefeito cogitar tirar isso, ele vai ter que nos dar isso de outra forma. Se ele vai nos chamar à noite, ele vai ter que nos dar esse tempo durante o nosso turno para que a gente possa ir embora e voltar à noite para a reunião. Se ele fizer isso, ele vai ter que nomear mais professores e funcionários, mais professores principalmente. Hoje eu não vejo que seja essa a intenção da administração municipal, muito pelo contrário. Nós estamos com falta de profissionais. Com toda essa questão da violência, Silvio, nós temos, por exemplo, a Escola Santa Rita, que do bairro São Francisco, escola onde eu trabalho, desde o início do ano, sem orientadora educacional no turno da manhã. Desde o início do ano? Desde o início do ano. Uma orientadora educacional, ela é essencial para lidar com estas questões de violência, por exemplo, que nós falamos até agora. Então, a comunidade, as nossas famílias precisam entender que nem a escola de educação infantil e nem a escola de ensino fundamental, ela é um espaço para que a gente fique cuidando das crianças enquanto os pais trabalham. Claro. Lá é um espaço de produção de conhecimento. O que as famílias querem para os seus filhos? O melhor. E se elas querem o melhor, elas precisam, nesse dia que a escola estará fechada, para que os professores possam organizar o seu trabalho, pensar, discutir, porque uma escola não é apenas chegar, cada professor vai para a sua sala de aula e vai desenvolver o seu trabalho. Não. São tantas outras coisas que envolvem o nosso trabalho na escola. Por exemplo, antiga Feira de Ciências, hoje Feira do Conhecimento. Então, nós estamos no momento que nós estamos organizando essas atividades, isso envolve muita discussão, muita conversa. Todos os setores precisam de momentos de parada, é ou não é? Com certeza. Então, é meio assim, absurdo que a gente ouve. Mas é isso que eu quero frisar, Silvio. Cada um no seu quadrado, vamos nos respeitar, entende? Ô, professora... A rádio, ela não pode simplesmente achar que porque tem um microfone na mão, que ela vai ditar as regras lá da escola. Ela não pode fazer isso, ela não tem esse poder. Em primeiro lugar, deveria ter averiguado para ver a situação da escola, se não conhece o assunto, se não conhece o problema, se não conhece a pauta e o tema, deveria ter verificado para ver o que estava acontecendo. Depois, então, né, analisar se caberia ou não a presença do prefeito para dizer, vamos ver isso. Vamos ver isso, não. Acontece que isso faz parte da escola, faz parte da necessidade dos professores, e eu vejo isso porque acontece. Eu tenho uma filha que estuda na escola municipal, né, e volta e meia, hoje não tem aula porque os professores precisam fazer as suas atividades, e é necessário mesmo, é necessário. Né? Agora, professora, será que não falta um pouco de informação aos pais também sobre esse assunto? Porque reclamavam que estão faltando uma vez e tal para fazer esse trabalho. Será que não falta essa informação aos pais para que eles tenham ciência e noção, né, dessa necessidade dos professores? Com certeza. Eu estou fechando 30 anos de trabalho na rede municipal no próximo ano. Então, eu já vivi várias administrações, vários tipos de gestão, enfim.
que a gente tem visto hoje? Uma administração que coloca, e eu entendo isso, coloca em primeiro lugar a comunidade sempre, né? O desejo da comunidade vem em primeiro lugar, depois eu vou ver se eu me acerto com os professores, com a escola, com os servidores, de uma forma ou de outra. E, de certa forma, um desmerecimento dessa categoria diante da comunidade. Isso é verdade. Quando você faz isso, Silvio, você cria uma animosidade. Isso é muito triste, porque nós deveríamos estar juntos, trabalhando juntos, né? Eu tenho certeza que isso é uma pequena parcela da comunidade que pensa assim. Sim. Mas nós não podemos continuar incentivando esse tipo de coisa. Nós temos que nos unir, tá? E respeitar o trabalho da escola. E falta, sim, informação. Quando as coisas estão bem colocadas, bem esclarecidas, a comunidade entende. Pois é isso que eu quero perguntar à senhora agora. Por acaso, né, o prefeito, quando fez essa participação nessa emissora local, explicou a necessidade da escola, a necessidade dos professores? Ou ele também não tinha essa ciência, não tinha essa informação, também não sabia disso? Eu acredito que o prefeito deva saber, sim, mas ele sempre se coloca ao lado da comunidade, ao lado de qualquer questionamento que seja contrário ao servidor público e aos trabalhadores em educação. Isso fica bastante claro. Ele, em primeiro lugar, ele quer agradar e satisfazer a comunidade, depois ele vai ver o restante. Certamente, ele já foi alertado de que ele não terá condições de fazer isso. E se ele fizer, ele estará infringindo uma lei maior, que é a questão do piso, que é a nossa lei de 1/3 da carga horária para planejamento. Se ele arriscar fazer isso, levar isso adiante, ele estará gerando um passivo trabalhista bem sério para a administração. Talvez ele não pague, mas um dia alguém venha pagar. Assim como o fato de ele não pagar o piso aos professores, que ele acha muito tranquilo, está tentando administrar de outras formas, ele está gerando um passivo, sim. Talvez ele não venha pagar esse passivo. Alguém terá que pagar um dia o fato de que todos esses anos os professores da rede municipal não recebem o piso. Por isso que nós do site Lupo Notícias e da reportagem Silvio Brasil somos uma comunidade de informação. A gente gosta de informar aquilo que realmente precisa e necessita ser informado para a comunidade, como por exemplo o que trouxe aqui essa explicação, né, sobre essa ação, né, de uma possível retirada do turno. Não pode retirar o turno de planejamento dos professores, né, como foi ventilado por aí, não pode. E a professora Rosane Almeida explicou com toda a propriedade aqui, e eu tenho certeza que a comunidade vai entender e vai agora, né, procurar apoiar a classe escolar, eu falo os professores, né, nessa sua árdua missão de ensinar, porque professor não educa, professor ensina, tá? A educação vem de casa. Tá? A educação é raiz, mas o professor ensina. Então que a comunidade comece a dar mais apoio a esta dura e árdua missão de ensinar. Hoje os eles têm grandes dificuldades em conseguir fazer a sua missão por vários motivos que nós já citamos aqui, e sinceramente, né, uma política que possa ver a necessidade, que possa acolhê-los, é necessário também aqui no município de Santa Rosa. Professora Rosane Almeida, o espaço é seu. Se deseja acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu já agradeço aqui a sua participação. Silvio, eu agradeço também, né, e reiterar que em todas as questões, quem não ficou mexido, né, com o que aconteceu lá em estação? Quem não se colocou no lugar daquela professora que enfrentou esse menino, daquele segurança da escola que conseguiu contê-lo, no lugar daquela família que perdeu aquela criança, no lugar dos pais das crianças feridas, das crianças traumatizadas? Todos nós nos colocamos sempre no lugar de alguém. Então, nós precisamos também olhar para a educação sempre, ter a educação como uma das células mais importantes da sociedade, olhar para os trabalhadores da educação como profissionais ímpares e que merecem ser respeitados e valorizados. Olhar para as nossas famílias que precisam muitas vezes de socorro, de ajuda,
quando identificamos uma situação de violência na escola, que a gente tenha respaldo, que as coisas andem, que o Conselho Tutelar seja atuante, que a Secretaria de Educação, que os órgãos de saúde atuem com rapidez, para que a gente não venha a ter tragédias como essa novamente, tá? Eu sei que é muito difícil nós evitarmos isso, mas nós precisamos nos unir nesse sentido. E o aparelho do Estado, seja ele municipal, estadual, federal, ele precisa fazer a sua parte também com relação a isso. Então, agregarmos força. Tá bem? Muito obrigado, professora Rosane Almeida, mais uma vez aqui sua importante e necessária participação, falando com muita propriedade no programa Silvio Brasil Repórter Lupa Notícias. Lupa Notícias. Muito obrigado, e a senhora sabe, o espaço aqui para a senhora está aberto à medida que tenhamos aí um tema que seja realmente de interesse coletivo. E quando eu falo de coletivo, é a comunidade de Santa Rosa. Muito obrigado, uma boa tarde, professora. Ou boa noite também, né? É uma boa noite, então. Um abraço, obrigado.